Bom dia, meus irmãos. Nós estamos aqui com o Café com Salmos, não é? E nós já estamos no 18. Olha só como passa rápido. E esse salmo é muito forte. Ele tem 50 versículos. Então, como o nosso tempo é breve, eu vou falar de alguns e vou explicar o contexto. Esse salmo é de Davi, não é? E ele estava muito angustiado por causa dos seus inimigos, principalmente Saul, não é? Mas antes nós vamos orar. Amém? Senhor, nós te adoramos por esse dia, pelas tuas misericórdias e graça. Obrigada, Senhor, que teu sangue esteja sobre nós, nossa família. Que o Senhor nos livre de todo mal. Senhor, que nós possamos falar como Davi, eu amo o Senhor. Aleluia. O Senhor é minha força, o meu refúgio, não é o meu rochedo. Ó Senhor, nós queremos, Senhor, entender isso no Espírito e orar assim sempre, sempre, mesmo quando nós estivermos angustiados ou quando nós não tivermos problemas, o Senhor sempre é a nossa força. Senhor, abençoa cada família, abençoa-nos desse dia, ensina-nos a te agradar, ensina-nos a andar no teu caminho, nos desviarmos do mal. Guarda-nos, ó Deus, debaixo da tua proteção. O sangue de Jesus sobre nós, nossa casa, sobre a tua igreja, sobre o Brasil, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Salmo 18, então, Davi, ele tá assim muito angustiado. O que me intriga assim me faz admirar mesmo esse servo de Deus e é que quando ele está angustiado, ele faz uma terapia com Deus. Ele vai no seu quarto, ele vai num lugar secreto, né, quarto de guerra, ou na sala, ou no banheiro, seja o que for, mas ele desabafa com Deus. Quando a gente não tem isso, essa intimidade com Deus, como Davi tinha, nós vamos fazer isso com as pessoas. Então, nós vamos descontar nossa raiva no nosso inimigo, nós vamos descontar nas pessoas, na nossa família. Então, Davi tinha uma intimidade que ele falava com Deus, ele desabafava, ele jogava, jorrava tudo que ele estava sentindo. Quando nós não temos essa gloriosa intimidade, porque poucos querem cultivar isso. Nós ficamos com pensamentos nocivos, nós ficamos com raiva, indignados, com raiva. Então, olha como ele começa. Eu vou ler alguns versículos, eu desafio os irmãos a lerem todo, mas eu vou ler alguns versículos, porque realmente não vai dar tempo. Então ele fala assim, Saul está perseguindo, tanto que os inimigos dele, que era Saul, ele teve a oportunidade de matar o Saul e não fez. Por quê? Porque ele confiava na justiça de Deus. Quem não confia na justiça de Deus vive com mágoa, com vingança, né? Eu vou retribuir, e fica gritando com a pessoa, fica tendo desejos malignos. Então, essa terapia eu convido você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Quando você tiver com essa angústia, vá para um quarto secreto e desabafe, jorre em Deus tudo que você está sentindo e também adore ao Senhor, porque Davi começa adorando. Ele sabe que o único que pode tirá-lo dessa angústia é Deus. Então ele começa, eu te amo ao Senhor. Você já começou alguma oração dizendo isso? Eu te amo, ó Senhor. E ele diz que Deus é a rocha, a minha rocha, minha cidadela, porque quem está acompanhando as leituras diárias, nós estamos lendo a Bíblia toda, fala das cidades de refúgio. Quando um homem estava assim com problema de um pecado, com assassinato, ele ia para uma cidade de refúgio que lá ninguém podia, ele estava protegido lá. Então ele dá esse mesmo atributo a Deus, minha cidadela, meu libertador, meu rochedo, meu refúgio, força minha, baluarte. Baluarte é uma fortaleza que ninguém pode entrar.
baluarte, ela é super cercada, uma construção de uma fortaleza como o Forte Itaipu, super cercado que ninguém podia entrar. Aí, no 3, então, primeiro, ele fala dos atributos de Deus e do sentimento, assim, do amor, da atitude dele para com Deus, né? Porque amor não é sentimento, amor é uma atitude. Olha só, no 3, e nós vamos ver no 3 e no 6, ele fala, eu invoco ao Senhor. Ele começa a orar. Então, muitos de nós estamos tão desligados de Deus que quando a gente está nessa luta com pessoas falando da gente ou tramando contra a gente, que não é são pessoas, né? Na verdade são forças espirituais que estão atacando a pessoa. Tudo que a gente faz tudo. Fica irritado, fica nervoso, menos orar. Então, no versículo 3, ele fala: invoca o Senhor, porque ele é digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Ele tem certeza que só o Senhor pode livrá-lo dos seus inimigos. E no 6 ele fala: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei. Olha, ele invocou, quer dizer, ele orou, ele clamou e ele gritou por socorro ao meu Deus. E ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Meus queridos, que coisa gloriosa. Isso aqui é o show do bilhão, não é? Não tem dinheiro que pague. Olha só, eu estou na angústia, eu vou procurar socorro em tal lugar, com tal pessoa, e fico com raiva porque Davi ia correndo, ele era rei, ele podia mandar desmandar, ficar orgulhoso, não é? Ele, humildemente, ele se joga aos pés de Deus. O que você faz quando você está com um problema sério? Oh, meus queridos, que isso aqui é o ouro depurado, né? A busca desse ouro, né? A posse desse ouro, aleluia. Então, olha só, e Davi começa a falar o que acontece na natureza enquanto ele ora, porque às vezes nós queremos lutar as nossas lutas aqui na terra, assim, gritando, jogando as coisas, não é? Tem uns que xingam, infelizmente, né? Infelizmente, tem alguns. Ele lutava nos ares espirituais, ele subia à presença de Deus e lá ele clamava por socorro, não é? E lá ele era munido de toda a armadura de Deus para guerrear contra essas forças espirituais do mal. E olha só, então ele conta, até a natureza se abala quando ele ora. E eu vejo bastante isso, sim. Eu vejo, assim, a nossa oração faz tremer a terra. No Salmo 29 fala sobre isso, né? E fala das narinas de Deus, que sai fumaça, que ele cavalgou, não é? Um querubim e voou. Maravilhoso. Do 7, 8, 9, ele fala da natureza, do abalo da natureza. E o que é interessante é que ele fala que até as densas nuvens, no versículo 12, se desfizeram. Aquelas nuvens escuras, densas, quando o Senhor ouviu a minha voz, quando gritei por socorro, até a natureza mudou. Olha, muito forte, né? E ele faz um contraste que eu acredito que toda aquela densidade da natureza era como ele estava. E quando Deus se apresenta, né, voando sobre esse querubim e submete todas as coisas, submetem também, o Deus submete também os inimigos de Davi. Como ele submeteu a natureza, todas as coisas lhe foram sujeitas. O Senhor fala isso que para Jesus, que é Deus, todas as coisas lhe foram sujeitas. Aí trovejou o Senhor, levantou sua voz. Aí ele continua. E no 14 ele fala: despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Então a guerra de Davi, o diabo ri da nossa ira, o diabo ri quando nós gritamos com as pessoas, quando nós
ficamos assim com raiva, o diabo ri. Mas olha só, quando ele chegou na presença de Deus e Deus ouviu a oração, então o Senhor falou assim que, olha só, Davi fala que o Senhor despediu as setas que estavam vindo sobre ele. Olha a luta espiritual. E espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Meus inimigos foram exterminados. E olha a guerra, toda essa guerra num quarto de guerra fechado, ali no quarto íntimo de Davi com Deus. Você entra nessa guerra quando você precisa de socorro ou você luta na tua carne? Por isso que você não vence. Eu não posso vencer se eu lutar na minha carne. E aí, olha, então o leito das águas se cobriu os fundamentos da terra pela tua repreensão. Então, quando Deus repreendia, toda a natureza ia para o lugar, e assim ele faz uma analogia entre a natureza que se submetia a Deus e os inimigos que ele tinha. Todos se submetiam ao Senhor dos exércitos, ao Senhor do universo. Aleluia. Então, e do alto me estendeu a mão e me tirou das muitas águas, livrou-me do forte inimigo. Versículo 16 e 17. Glória a Deus, meus irmãos, esse é um segredo, um mistério que poucos conhecem. Ficam desesperados, querem tirar a vida, querem fazer um monte de coisa. O que eu faço? Agora eu tenho que fazer isso, isso. Davi entrava no seu quarto de refúgio e ali ele entrava nos ares espirituais para essa guerra. E tudo que tinha se levantado caía. Tudo, tudo. Oh, aleluia. Olha só. Aí ele viu, o versículo 19, ele fala que Deus trouxe ele para um lugar espaçoso porque ele se agradou de mim. Você tem se agradar, Deus tem se agradado de você? Você tem vivido debaixo do sangue de Cristo e de um coração humilde e reconhecendo os seus erros e buscando a presença de Deus? Então, aí ele vai falar sobre, né, que ele tem buscado ao Senhor, que ele não tem se afastado dos preceitos de Deus. E no versículo 28 ele fala: porque me fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Versículo 28, olha, porque me fazes resplandecer a minha lâmpada, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, e derrama luz nas minhas trevas. Maravilhoso. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, versículo 30. A palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos. Então, olha só, porque nem todos podem provar do que Davi está fazendo, tá? Porque não buscam. Porque diz que ele, olha só, o Senhor ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Às vezes a gente quer refugiar no homem, no político, lá no meu pai, na minha mãe. Nós devemos amar nossos pais bastante, mas tem coisas porque eles não são deuses, então tem coisas que eu preciso buscar o Senhor, que ele é o único que pode resolver a minha vida. E aí ele pergunta no 31, pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é o rochedo senão o nosso Deus? Quem é? Muitos confiam em carros, em cavalos, muitos buscam deuses estranhos, feitiçarias. Quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo? Rochedo é quando eu posso não vacilar quando vierem os ventos, as águas, eu fico firme. Quem é rochedo, senão o nosso Deus? O meu Deus me revestiu de força, versículo 32, e aperfeiçoou o meu caminho. Ele me deu os pés da ligeireza das corças. Isso está lá em Abacuque 3. E me firmou nas minhas alturas. Olha só. Ele adestrou as minhas mãos para o combate. Você está tendo uma guerra, meu querido? Você está tendo um combate ou de enfermidade, ou de relacionamento em casa, ou de mágoa. Olha só,
Você já entrou nesse quarto secreto e fez como Davi? Você já entrou nos ares espirituais para vencer essa guerra? Ou você fica só pensando coisas, né, assim, pensamentos e ideias nocivas? O que que eu vou fazer? A hora que você perguntar, Senhor, o que que eu faço? E começar um cântico de amor para Deus, que ele começa, amo o Senhor, não é? Porque ele sabe quem é o Senhor. E no versículo 38 ele fala que alargaste sobre meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Então o caminho estava muito difícil de caminhar, ele alargou, o Senhor alarga, né? Pois, no versículo 39, pois de força me cingiste para o combate. Olha só, tô no pozinho, às vezes eu falo, tô no pozinho. Tô cansada, muita luta. Olha aqui, diz aqui, pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Então, olha que todos aqueles que levantaram contra Davi se submeteram a Deus e a Davi. Todos, todos, por causa que Davi buscava o Senhor de todo o coração. E no versículo 43, eu vou voltar no 44, não, no 44, vou voltar aqui no 46. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu os povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Ah, fui eu que tive uma estratégia maravilhosa, por isso que aconteceu esse livramento. Não, o Senhor que me livrou dos meus inimigos. Há pessoas que falam, ah, mas eu não tenho inimigo. Então você não conhece, a oração é uma batalha, você não conhece então os áreas espirituais. Nós temos muitos inimigos que querem nos destruir, muitos que não querem que você conheça a Deus, que fica tirando o seu tempo para você não ler a palavra, para você não orar, para você não buscar esse ouro depurado que é Deus, para você não entrar em batalhas e ficar confiando nos homens para resolver os teus problemas, não é? E sim, tu me exaltaste, versículo 48, acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Olha que maravilha. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, versículo 49, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e a sua benignidade para com o seu ungido, com Davi e a sua posteridade para sempre. Então, Deus só ouve Davi? Não. Deus ouve todo aquele, né? Deus ouve todo aquele que busca a presença de Deus. Todo aquele que adora o Senhor. Então, meus queridos, eu quero em nome de Jesus que se faça sangue nas tuas veias agora. Minha oração vai ser essa. Você ache esse tempo para se derramar com o Senhor. Se você não achar, você vai viver angustiado, deprimido, magoado, você vai estourar. A gente fica igual uma panela de pressão, estoura por qualquer coisa, né? Explode por qualquer coisa. Nós precisamos desabafar com Deus. Essa é a terapia do Senhor. Se você não faz isso, você vai fazer com as pessoas. Se você não faz isso, quando você faz com Deus, Ele lhe cura. Quando você faz com as pessoas, você fica mal, né? Você não fica bem, né? Porque você daí quebra relacionamentos. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor para que me faça compreender isso. Se vocês puderem ler todo o Salmo, é muito interessante. Outra coisa, entre nos ares espirituais, porque a nossa luta é grande. Não fique guerreando com a sua carne aqui na terra, porque você não vai conseguir. É só o Senhor mesmo, né? Senhor, esse salmo é maravilhoso e nos ensina a estratégia de lutarmos nos ares espirituais. Senhor, dá-nos, Senhor, essa grandeza que Davi teve de entender que só o Senhor podia livrá-lo. Só o Senhor podia submeter todos os inimigos debaixo dos seus pés.
Só o Senhor podia ouvir e livrá-lo do poder da morte. Só o Senhor é rochedo, só o Senhor é a nossa cidadela, é fortaleza, é baluarte. Oh, Senhor, aleluia. Senhor, todos que estão passando essa angústia que Davi estava, que ore, que busque, que adore o Senhor. Ó Senhor, o teu movimento de vida vai submeter todas as coisas debaixo dos teus pés, Senhor. Todas as coisas que me incomodam, que me irritam, que me traz angústia, todas debaixo dos pés do Senhor Jesus. Senhor, dê-nos um coração adorador, um coração cheio de amor por Ti, ó Deus. O Senhor nos amou tanto, Senhor, nós queremos Te amar, Te adorar. Senhor, livra-nos de todo o poder do mal, livra-nos das forças inimigas, livra-nos do homem violento, livra-nos de todo o mal, das tentações. Senhor, o Senhor dá vitória, o Senhor adestra nossos pés e nossas mãos para o combate, Senhor, porque nossa luta não é contra homens, nem contra pessoas, mas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, Senhor, ensina-nos a orar nos áreas espirituais, Senhor, a buscar a Tua presença. Certamente tudo que se levantou contra a nossa vida e nossa casa vai cair em nome de Jesus. Já caiu em nome de Jesus. A Ti nós te rendemos graças e queremos declarar, eu quero declarar o meu amor por Ti, ó Deus. O meu amor por Ti. Eu sei que sou sua, Senhor, e que o Senhor tem tido misericórdia da minha vida, da vida do Teu povo, da Tua igreja, do Brasil, Senhor, de Zimbábue, do Japão e das nações. Ó Senhor, preserva aqueles que são Teus, ó Deus, guarda e traz essa riqueza, essa revelação de Te buscar em todo o tempo. Nós te amamos, Senhor, e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, maravilhoso. Eu amo tudo isso e quero tudo isso, quero cada vez mais. Um bom dia para vocês. Deus guarde vocês. Deus faça de Deus a cidadela do teu refúgio. E a tua oração, você gritar por socorro, tudo que se levantou cai, em nome de Jesus. Um beijo. Deus abençoe.